Olá pessoal, estou de volta com o canal Os Sentidos Ocultos das Palavras. Hoje eu vou tratar dos princípios gerais que regem o surgimento de novos sentidos ou alteração de sentidos de formas já existentes. É um pouco de resumo teórico dos exemplos que nós vimos até agora nesses vídeos. Inicialmente, eu gostaria de mais uma vez enfatizar a necessidade de se marcar o dedão lá do gostei, porque ao fazer isso, o YouTube entende que pode mostrar para outras pessoas e avisar até mesmo aquelas pessoas que estão inscritas no canal. Portanto, eu pediria que, se achar interessante, marquem logo agora este sinal de gostei para depois não esquecer e ajudar o canal a se propagar. Se não gostar no final, podem desmarcar, não há problema, mas é importante fazer isso porque ajuda na divulgação do canal e da contribuição que ele pode dar para ajudar a se compreender como se usa a linguagem no cotidiano. Então, respondendo essa pergunta, como surgem novos sentidos ou como as palavras mudam de sentido ao longo do tempo, são basicamente três princípios. O princípio da alteração dos sons, o princípio da metáfora e o princípio da metonímia. São três que nós vimos até aqui agora. No caso da alteração dos sons, é muito comum que, a partir do momento que uma determinada forma passa a ser pronunciada de forma diferente, de maneira diferente, abre-se uma fenda de sentido novo, que vai gerando uma outra interpretação, uma outra possibilidade. Então, em vez de uma palavra inicial, ela se abre em duas, pelo menos, e vai surgindo, então, um novo sentido. Há uma forma originária que mantém, a segunda que cria uma nova acepção, que pode ser de concretude, que pode ser de especificidade, e aí ela vai ocupando um novo espaço nas acepções que o termo comporta. Isso faz com que, muitas vezes, no dicionário apareçam duas entradas. De uma mesma palavra que foi originária, pode aparecer duas entradas porque uma surgiu da outra. Então, eu vou dar um exemplo mais recente que vimos no caso do nosso vídeo passado, que foi blasfemar. Blasfemar passou a ser pronunciado de blastemar. Você pode perguntar por que é que uma forma escrita com F passou a ser pronunciada com T, blastemar. Exatamente porque as pessoas ouvem e interpretam do jeito que elas pensam que aquela pronúncia é. Então, elas alteram um som qualquer para outro som que elas assim concebem. E, naturalmente, muitas vezes a pessoa não viu a palavra escrita ou não sabe ler. Então, ela produz o som pelo que ela interpreta. Então, não é necessariamente vamos dizer assim, a possibilidade de a pessoa ver a palavra escrita que vamos dizer assim, nos levanta dúvidas por que aquela palavra foi pronunciada daquele jeito. Porque muitas vezes as pessoas não têm visualização da palavra, porque não sabem ler ou não sabiam ler na época do surgimento. E a partir do momento que ela pronuncia daquele jeito, outros que ouvem aquela pessoa pronunciar passam a imitar. A imitação tem um papel muito importante nesse processo. Então, a partir do momento que se imita, novas formas ou novas produções começam a ser feitas e, naturalmente, o sentido se expande. Eu dou o exemplo que eu dei de blasfemar para lastimar. Blasfemar, alguém interpretou como T em vez de F, blastemar. E depois, esse blastemar perdeu sons no início, em vez de dizer blastemar, passou a dizer lastemar. Naturalmente que há uma acomodação da pronúncia, em vez de dizer blas, que seria um esforço maior, a pessoa diz lastemar. E aí lastemar virou lastimar. E abriu uma nova brecha de sentido, criando
uma acepção, saindo de uma concepção mais religiosa, blasfemar, para uma cotidiana, coloquial, comum, que é lastimar. O outro processo que destacamos, que é a metáfora, né? Há vários exemplos aqui, é uma forma que substitui a outra, por alguma similaridade de aparência, de forma. Então, são vários exemplos que nós temos aqui de metáforas, né? Eu não vou citar agora exemplos, que eu não quero alongar muito, mas os vídeos anteriores estão cheios de metáforas. Vou dar só um exemplo, no caso do nome dos ossos que eu falei recentemente em um dos vídeos. Por exemplo, tíbia. Tíbia é flauta, mas ninguém usa mais esse sentido da palavra. Então a palavra ficou como que, vamos dizer assim, meio vazia de uso. Então ela passou a ser utilizada pelos médicos para designar um osso da perna que tem um formato comprido que lembra uma flauta. Então ocupou-se, né, um novo espaço de sentido dessa forma, passando então a utilizá-la para designar o nome de um osso. Então esse é um processo muito comum. Às vezes uma forma, por alguma semelhança, passa a ser designada assim, ou porque não tinha nome, ou porque se encontrou uma forma parecida e passou-se a designar aquela nova forma pela aparência com a outra. Então houve uma substituição aí do nome, né, por outro, com esse novo, atribuindo a essa palavra existente um novo sentido, né? Quando ela passa a designar um osso que ela não designava, por exemplo. Por fim, a metonímia. A metonímia não é o caso de similaridade, mas contiguidade. As coisas que estão na região próximas, alguma relação de sentido que tem proximidade, mas não aparência. Vou dar um exemplo mais novo, que eu ainda não tinha citado, o caso de intestino. Intestino significa o que está dentro. Então veja, ao designar essa parte do corpo, não há um nome, mas a localização do que está dentro passou-se a designar o intestino. Então, não se trata de uma forma, de uma semelhança, não se trata de alteração de som, mas simplesmente a localização desta parte do corpo por estar no interior, na parte interna do corpo. Então se utilizou intestino. Intestino, na verdade, é um adjetivo, né, o que está dentro. Até se usa ainda hoje a expressão, por exemplo, lutas intestinas, né, para se designar as lutas que ocorrem dentro de uma mesma nação, por exemplo. Então, passou-se a utilizar esta forma, intestino, para designar, portanto, aquilo que está dentro. Aí passou-se a dar um nome àquilo que se quer designar. Então, é assim que as palavras não só abrem novos sentidos, mas também alteram os seus sentidos originários. Assim é a dinâmica de uma língua.